Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão afeta 340 milhões de pessoas e causa 850 mil suicídios por ano em todo o mundo. Aqui no Brasil, são mais de 17 milhões de depressivos. Em 16 anos, o número de mortes relacionadas à depressão cresceu mais de 700%. O número é estarrecedor. Anualmente, cerca de 13 mil brasileiros põem fim à vida. A maioria dos suicídios está relacionada a casos de depressão. A média é de 28 mortes por dia. Esse distúrbio, somado a altas taxas de suicídio, já é considerado um caso de saúde pública no Brasil. A previsão é que seja a principal causa de afastamento do trabalho em 2020. O programa Inclusão vai mostrar a dura realidade de quem sofre com esse distúrbio. Psiquiatras alertam para um perigo que ronda famílias do mundo inteiro: o suicídio. Depressão, a dor da alma. Este é o tema do programa Inclusão, que começa agora. O diagnóstico de depressão ele tem que ser feito pelo psiquiatra, porque ele inclui sintomas, mas ele também tem que excluir alguns sintomas e fazer diagnóstico diferencial com doenças psiquiátricas e doenças não psiquiátricas. Mas uma pessoa, quando ela começa a apresentar sintomas como tristeza, desânimo, falta de prazer, falta de alegria, falta de vontade, e aí uma coisa que é interessante assim, ou sono excessivo ou insônia, ou ganho de peso ou emagrecimento, ou fica muito apática, inquieta, ou fica muito ansiosa, muito agitada. São sintomas que, no seu bojo, com outros sintomas associados, vão construir o que nós chamamos de síndrome depressiva. Pacientes com depressão, principalmente as depressões mais graves, têm um risco muito grande de suicídio, né? O que é um problema. O que a gente pode fazer em relação ao suicídio é a prevenção. E a prevenção fica na identificação da doença e o tratamento mais adequado dessa doença. O suicídio, 97% daqueles que suicidam têm algum tipo de transtorno psiquiátrico. Dentro desse transtorno psiquiátrico, os transtornos do humor, que a depressão está inclusa, é a maior causa de suicídio no mundo. Cerca de 36% das pessoas que suicidam têm um transtorno do humor. Isso é grave. Conhecida como um dos maiores males da atualidade, a depressão é um transtorno psiquiátrico bastante comum que afeta pessoas de todas as idades, gênero e classe social. Muitas celebridades já foram e ainda são diagnosticadas com o distúrbio. Algumas tratam com seriedade e lutam para ter qualidade de vida. Outras, no entanto, sucumbem e abreviam a vida por conta própria. É o que vamos mostrar agora. Todos esses notáveis, conhecidos e reconhecidos pelo trabalho de excelência que marcou a carreira de cada um, junto ao público, na história da aviação, na área musical e no mundo das artes cênicas, decidiram pôr fim à vida. A notícia de suicídio surpreendeu e causou comoção dos fãs, familiares e admiradores. A história do brasileiro Alberto Santos Dumont foi marcada pela invenção do avião. Ele projetou, construiu e voou nos primeiros balões dirigíveis com motor a gasolina. Esses voos foram os primeiros homologados pelo Aeroclube da França, sobre um aparelho mais pesado que o ar, levantado por seus próprios meios e subindo sem uso de rampa para lançamento. Ao longo de sua trajetória, Santos Dumont recebeu inúmeros prêmios e o reconhecimento internacional. Mas o final de sua vida não foi digno de sua ilustre história.
O inventor do avião terminou seus dias abatido por depressão aguda. Seu invento, criado para facilitar e encurtar distâncias, passou a ser usado com fins bélicos. Amargurado e deprimido, Santos Dumont se enforcou com a própria gravata num quarto da cidade de São Paulo. O ator Valmor Chagas é outra personalidade brasileira mortalmente atingida pela depressão. Considerado um dos grandes atores do teatro brasileiro e com mais de 60 anos de carreira, o artista gaúcho atuou em mais de 40 peças teatrais, participou de 20 filmes e em mais de 30 novelas. Um dia, a minha amiga, que estava sozinha em casa, distraída, assobiou uma pequena frase melódica de Beethoven. E o canário começou a cantar alegremente. Afastado dos palcos, o ator foi morar num sítio na cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo, e lá permaneceu solitariamente até completar 82 anos. O isolamento social, o sentimento de inutilidade decorrente da ausência no mercado de trabalho e as limitações da idade, segundo amigos, levaram Valmor Chagas à depressão e ao suicídio. Eu tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada. Chega com respeito na minha quebrada. Alegre, sorridente, com jeitão de menino, o skatista, rapper e vocalista da banda Charlie Brown Jr., Alexandre Magno Abrão, conhecido por Chorão, traçou uma das carreiras de maior sucesso dentro do rock durante 15 anos. A banda liderou as paradas, acumulou diversos hits e a voz do vocalista foi uma das mais veiculadas nas emissoras de rádio. O grupo vendeu mais de 5 milhões de discos e ganhou um Grammy. Sofrendo de uma profunda depressão, aos 42 anos, o vocalista da banda Charlie Brown Jr. pôs fim à vida ao usar um coquetel de drogas, álcool e medicamento. O consagrado ator norte-americano Robin Williams também lutava contra uma depressão severa. Ele começou sua carreira em 1977 na televisão fazendo comédia. Além de comediante, Williams tem no currículo filmes que comoveram grandes plateias. Entre eles, Bom Dia Vietnã, Sociedade dos Poetas Mortos, O Pescador de Ilusões e Gênio Indomável, que lhe rendeu o Oscar. Para muitos, sua interpretação memorável foi o da senhorita Dalby Fire, do filme Uma Babá Quase Perfeita. Ah! Meu Deus! Para o empresário, o ator ficou devastado quando seu programa de TV foi cancelado. Ele se sentiu derrotado. A depressão veio em seguida. Robin Williams se enforcou com um cinto. Eu sempre achei que a pior coisa da vida era chegar ao fim dela sozinho. Hoje, sei que, na realidade, a pior coisa é terminar a vida cercado de pessoas que fazem você se sentir sozinho. Ninguém está livre de sofrer um surto depressivo. Esse fenômeno é global, ressaltou o jornalista e âncora do Jornal da Band, Ricardo Boechat. Para ele, a depressão não escolhe a vítima e castiga sem piedade e, da mesma forma, pobres e ricos, anônimos e famosos. Em agosto deste ano, o jornalista Ricardo Boechat ficou afastado por uma semana de suas atividades na emissora. Ao retornar até a linha, ele fez questão de contar para seu público que teve um surto depressivo agudo. Boechat ressaltou que todos precisam estar bem informados sobre o distúrbio que afeta milhares de brasileiros. A depressão é a doença que mais cresce no mundo. Hoje, a incidência da depressão só é superada pela incidência de doenças cardíacas. Fica claro que é importante não esconder a doença, não esconder a depressão, não tratá-la na clandestinidade. É importante aceitá-la e combatê-la, e todo o silêncio do próprio doente ou de quem está à sua volta dificulta a recuperação.
Encontrar quem nos ouça num momento de crise pode fazer diferença, diminuir a ansiedade, reduzir o tamanho do conflito e ajudar a preservar a vida. Estes são os objetivos do Centro de Valorização da Vida, o CVV, que presta apoio emocional por telefone em todo o país. Um serviço gratuito e que está disponível a qualquer hora do dia ou da noite para todas as pessoas. Valorizar a vida e prevenir o suicídio. Falar é a melhor solução. Ligue! CVV, bom dia. É assim que os voluntários do Centro de Valorização da Vida de Brasília, o CVV, atendem a quase 2.000 ligações por mês de pessoas aflitas, algumas em total desespero. São pedidos de socorro vindos do outro lado da linha, onde ninguém é identificado. A conversa entre atendente e usuário é sigilosa. Nós trabalhamos com os sentimentos das pessoas. Então, esse é um método para nós ficarmos junto com a pessoa, mesmo ela estando longe. Ela se sente próxima de nós, ela se sente apoiada e, com base nisso, ela vai cada vez mais exteriorizando seus sentimentos, seus problemas. E o nosso atendimento ele vai captando o sentimento das pessoas e trabalhando esses sentimentos, a fim de que ela melhore a condição interna dela. José é o nome fictício deste voluntário que há 21 anos doa 4 horas do seu dia para ajudar pessoas que sequer conhece. Segundo ele, o retorno para quem presta esse tipo de trabalho é garantido. A gente sempre pode dar uma ajuda para o próximo. Por pior que esteja a nossa situação, muitas vezes a gente está atravessando uma situação difícil da vida particular e a gente vem prestar um serviço voluntário e muitas vezes a gente se depara com uma situação que é 1000 vezes pior do que nós pensamos que a nossa seja, e que quando a gente sai, a gente vê que realmente a nossa situação é muito mais cômoda do que uma pessoa que está na iminência de um suicídio. CVV, bom dia. Aqui é o voluntário Gilson. Você gostaria de conversar? Fique à vontade. Há 15 anos, Gilson é um dos 64 atendentes do Centro de Valorização da Vida, que funciona na capital do país. E o que te motivou a fazer esse trabalho? Disponibilidade de tempo e amor ao próximo. O nosso trabalho é de apoio emocional. A pessoa se sente incomodada e está sofrendo naquele momento algum transtorno, alguma dificuldade, então ela liga para conversar. Então, através de uma escuta, de uma conversa participativa, de uma conversa empática, congruente, a gente consegue com que a pessoa desabafe, fale daquela situação que está incomodando. E falando, conversando com alguém que está ali disponível, sem julgamentos, sem avaliações, a pessoa consegue se acalmar. Um dos pontos principais do nosso trabalho é o sigilo. As pessoas que ligam, elas não têm a voz gravada, não têm absolutamente nenhum controle sobre elas. Não são identificadas. Não são identificadas, a não ser que elas digam o nome, mas não que nós vamos pedir, elas mesmo dizem. O Centro de Valorização da Vida de Brasília precisa de voluntários acima de 18 anos. Os interessados são treinados, capacitados e avaliados no próprio local para prestar um bom atendimento à população. O CVV é um dos serviços voluntários mais antigos do Brasil. É o primeiro em apoio emocional e prevenção ao suicídio. Claro, existem pessoas que ligam na iminência de suicídio, mas essa não é a regra geral. Sim. Normalmente as pessoas ligam por algum problema, uma depressão, algo que aconteceu de uma forma inesperada, um desespero momentâneo. O CVV ele facilita, disponibiliza condições para que o outro cresça, para que o outro enxergue a situação e consiga com as próprias forças, com as próprias
conseguir sair daquela situação, resolver aquele problema. Ligue 141. CVV, a linha da vida. Para os que desconhecem os impedimentos causados pela depressão, pode parecer apenas fraqueza, mas não é. O comum é a pessoa sofrer o estigma, a rejeição, o preconceito. O tema depressão está ausente nas conversas entre amigos, pais e filhos, escolas, consultórios médicos e na mídia de uma maneira geral. Desânimo, ansiedade, falta ao trabalho, evasão escolar, dificuldade de concentração e irritabilidade podem indicar um quadro de depressão. Vulneráveis, os jovens precisam de atenção da família e cuidados médicos constantes. A sensação é a de estar preso mesmo, atrás de grades. O olhar expressa falta de perspectiva, um desafio e tanto a vencer. Rafael que o diga, aos 24 anos, no auge da juventude, ele sofre as consequências de um distúrbio que na maioria das vezes aparece de forma silenciosa, a depressão. Quando eu descobri que tinha a doença foi meio difícil, eu tinha crises, assim, eu fazia direito, aí eu perdi interesse no curso, pegava tipo um código civil, ia ler, não conseguia decorar as leis. Chegava na hora da prova, não conseguia fazer a questão. Rafael só sai de casa para ir à faculdade. Nada de festas, nem bate-papo na internet. Amigos são poucos. Com os colegas foi meio difícil a interação. A gente tem uma galera lá na sala que a gente é meio fechado na gente. A timidez, constatada ainda na infância, também prejudicou o desenvolvimento na escola e impediu novas amizades. Sempre fui tímido, né? Mas não foi, aí não tinha problema ainda, né? Foi mais eu diria, na vida adulta. Na adolescência? Na adolescência, talvez. A depressão leva o rapaz ao isolamento. Qual é o seu sofrimento maior? Crise de choro e tal. Até por mais frustração por não ter conseguido formar no direito. Mas agora é mais, eu diria, às vezes tem muita disposição para fazer as coisas. Tipo, coisas que são mais fáceis para outras pessoas é difícil para mim. Tipo o quê? Tipo, ter uma rotina, assim, diária, assim, tipo... Eu diria, tipo, trabalhar o dia inteiro, ir para aula e depois ir para academia. Para mim, fazer isso iria ser uma... Tipo, só iria para academia e no máximo para aula. Né? Rafael diz que o antidepressivo que toma há 2 anos tem ajudado a combater o distúrbio. Melhorou um pouco porque eu fiquei mais disposto. E também, na hora do sono, eu tomo remédio e realmente ajuda a dormir. Mas você toma, além do antidepressivo, você toma remédio para dormir? Eu tomo remédio para dormir, que eu sofria muito com insônia, principalmente no começo. Apesar das dificuldades que ainda enfrenta por causa da depressão, Rafael tem obtido êxito em tarefas diárias. Antes eu não conseguia, não estava conseguindo ir para aula, agora hoje eu consigo ir para aula, consigo estudar, consigo... Até que estou dando conta do curso. Ao encerrar a entrevista, ele deixa um recado para os que sofrem com os sintomas da depressão. Eu vou ser bem sério, assim, você tem que procurar especialistas da área, procurar uma pessoa na família que você confie para falar, provavelmente seu pai, sua mãe, ou irmão até, e assim tentar melhorar a qualidade de vida. O Congresso Nacional está iluminado de amarelo em apoio à campanha de prevenção ao suicídio. 10 de setembro é o Dia Mundial de Combate a este mal,
considerado a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Quase 1 milhão de pessoas se matam por ano em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Especialistas afirmam que a maioria dessas mortes poderia ter sido evitada. Um alerta do Congresso Nacional chama a atenção de todo o país para as circunstâncias em que as pessoas decidem tirar a própria vida. A campanha Setembro Amarelo é considerada uma ideia brilhante, oportuna e humana. Senadores chamam a atenção para que todos fiquem atentos a atitudes e comportamentos suspeitos entre os familiares. Esse ato do Congresso Nacional é muito importante porque chama a atenção para esse grave problema que nós estamos vivenciando hoje. E que esse grave problema, muitas vezes, ele não é percebido nem pela família, nem pelo amigo, nem pelo irmão e nem por ninguém. Sentimentos de desesperança, desamparo e desespero estão associados ao suicídio. A depressão e a dependência química são 2 fatores de altíssimo risco. Maus tratos, abuso físico e sexual, transtorno psiquiátrico, entre outros, podem aumentar o risco. O suicídio de jovens aumentou assustadoramente em todo o mundo e representa a 3ª principal causa de morte. O caso que vamos mostrar agora é um exemplo clássico de que a depressão e outros transtornos psiquiátricos podem destruir vidas e arruinar famílias inteiras. Bonita, elegante, vaidosa e muito delicada. Não faltam adjetivos para qualificar a goiana Lidiane Arantes Andrade. Uma moça de 28 anos, aparentemente alegre, feliz, independente, bem-sucedida na profissão, amada pela família e querida pelos amigos. O que teria levado Lidiane a se jogar do 14º andar de seu apartamento no último dia 9 de maio. Lidiane, ela tinha uma depressão, só que como ela tinha uma vida ativa, a Lidiane trabalhava, ela saía, ela viajava, era uma pessoa extremamente ativa, era uma depressão diferente, não é aquela depressão da pessoa que fica no quarto, que não quer sair, que não quer tomar banho, não, ela tinha uma tristeza, era uma depressão diferente. E ela também tinha uma síndrome, chamam síndrome de borderline, que seria um bipolar mais aguçado, onde ela tinha assim, transtornos de humor, às vezes ela estava muito triste, ela estava muito eufórica. Então, mas para nós, família, como ela vinha tratando, para nós ela estava bem nesse momento, né, quando ela teve suicídio. Lidiane cresceu numa família ao lado de 4 irmãs, era a caçula e desde pequena mostrava uma personalidade diferente. Há 5 anos, ela teve o primeiro surto depressivo agudo. Ela era muito ligada ao meu pai, muito. E a gente perdeu meu pai exatamente 5 anos, foi quando ela demonstrou mais essa depressão. Foi quando ela realmente ficou pior, foi com a morte do meu pai. Nós éramos extremamente ligados, ela com a minha mãe, nós éramos muito ligadas. Ela não tinha filhos, mas tinha um carinho enorme pelos sobrinhos, assim, infinito. Ela fazia muita questão de estar sempre nas festas, nos aniversários. Ela, em nenhum momento ela se afastou de nós. Muito pelo contrário, assim, ela sempre ligava. A gente sempre estava conversando, tanto é que no dia mesmo, ela falou com a minha mãe ao meio-dia, durante a semana que antecedeu o fato do suicídio, nós marcamos uma viagem que a gente ia fazer em família. E ela marcou outra viagem que ela ia fazer agora em outubro com a minha mãe para Jerusalém. Então, assim, ela era extremamente ligada à família. Segundo a irmã Elísia, em 5 anos, foram 3 tentativas de suicídio. Ela chegou a tomar medicamento, onde a gente encontrou ela, onde ela tinha tomado bastante medicamento, ela foi para o hospital. E a maior tentativa que ela teve foi que ela cortou os pulsos. E ela fechou, no mesmo momento que ela cortou os pulsos, que ela não morreu, ela fechou tudo na casa e ligou o gás. Para o psiquiatra e presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo, é preciso estar atento a toda ameaça de suicídio. Nós sabemos que
quem fala em suicídio pode vir a suicidar. No ano passado, no mundo, morreram 1 milhão de pessoas porque elas suicidaram. E isso era totalmente passível de reduzir, de prevenir, de trabalhar isso. Mas a gente não vê as campanhas nem de promoção de saúde, nem de prevenção de doença, infelizmente. Desde que foi diagnosticada com depressão, Lidiane passou a fazer tratamento com especialistas. Ela vinha tomando medicamento e um dos medicamentos, o médico disse que ela não poderia parar nunca de tomar. Que ela teria que tomar a vida toda. Então, para nós, ela estava tomando um medicamento. Nós só descobrimos que ela parou de tomar o medicamento quando ela realmente suicidou. Que a gente foi no apartamento dela e encontrou as receitas que ela não estava comprando os remédios, então ela não estava tomando. Lidiane abandonou o tratamento pouco antes de morrer. Antes, cuidava bem da saúde, fazia exercícios diariamente, praticava esportes. Sempre muito preocupada com o físico, tanto é assim que a alimentação dela também era muito regrada, tudo dela era muito extremo. Então, assim, a alimentação dela ela era extremamente regrada, ela fazia crossfit todos os dias da semana, tudo dela era muito. Ela foi criada com muito carinho, ela teve realmente assim, tudo que ela precisou, tudo que ela quis, ela formou, ela pós-graduou, ela estudou fora do país. Então, assim, ela era uma menina bem conceituada do trabalho, ativa. Então, assim, ela não tinha características que a gente realmente deixava que ele fosse levar ela a fazer isso. Ela era uma menina extremamente amada. Você acha que a saúde pública, de uma maneira geral, não leva a sério a questão das pessoas que sofrem com a depressão e que, por algum motivo, de uma hora para outra se suicidam? São 13 mil brasileiros por ano. Quando eles chegam a pessoa como ela, jovem, que tentou suicídio, eles tentam não dar muita atenção porque eles acham que aquela pessoa está tirando o lugar de um doente de verdade. Só que, na verdade, ela também é doente. Ela ficou numa maca, com o pulso cortado, por mais ou menos umas 3 horas no corredor. Os médicos passavam, nem olhavam para ela. Eles tendem a fazer um pouco caso da pessoa que tentou o suicídio, porque eles acham que aquela pessoa não está doente e que ela está tirando o lugar de um doente. Então, a sociedade faz isso, a comunidade faz isso, todos nós fazemos isso. A gente não tem noção dessa doença, a gente não tem o perigo dessa doença. Vocês sempre, de alguma forma, participaram desse momento dela de atendimento psiquiátrico, psicológico? A família sempre esteve envolvida, sempre consciente do que ela estava fazendo para a saúde mental? Sempre a gente estava realmente junto dela, sempre muito próximo dela. Só que como ela tinha surdos e como eu falei antes, ela não demonstrava, muitas das vezes também a gente achou que estava tudo bem. A gente achava que estava tudo bem. Mas assim, minha mãe sempre com uma preocupação com ela. Minha mãe acompanhava ela pelo WhatsApp, se ela estava online, que horas ela tinha olhado o WhatsApp. A gente estava sempre ligando para ela para saber onde ela estava. Quando ela chegava, minha mãe pedia para ela ligar para falar que chegou. Então, assim, minha mãe, agora, depois desses fatos, minha mãe começou a monitorar ela como se ela fosse uma criança. Então, mas ela nem importava. Ela ria. Ela falou, gente, eu tô aqui. Por que eu tô preocupada? Nós do programa Inclusão nos solidarizamos com a dor dos familiares de Lidiane, em especial com Dona Aparecida, a mãe, e também com Elísia, Luciana, Ana Paula e Francilene, as 4 irmãs de Lidiane Arantes Andrade.